Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. As hesitações da democracia em Portugal. Os tempos, bem se sabe, não estão famosos para a democracia. Com o avanço dos partidos da extrema-direita, a ciência política começou a estudar o progresso do autoritarismo. Ou muitas vezes, o regresso do autoritarismo. A analisar a desconsolidação da democracia ou a avaliar o recuo democrático. E a produzir inquéritos que nos mostrem até onde vai o apego dos cidadãos aos valores democráticos. É um desses estudos que escolhemos para tema deste P24. Tem por título 50 anos de democracia em Portugal, aspirações e práticas democráticas, continuidades e mudanças geracionais e tem a assinatura do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas de Lisboa. O que nos diz este estudo sobre o apego dos portugueses à democracia? Diz muitas coisas, por vezes coisas contraditórias. Como já havia acontecido no primeiro capítulo desta investigação, as boas notícias abundam. Há um mês soubemos que o apego ao 25 de Abril era especialmente intenso nos jovens entre os 16 e os 34 anos, com 73% dos inquiridos nesta classe etária a dizer que a data teve mais consequências positivas do que negativas. E agora podemos constatar que 87% dos portugueses inquiridos concorda totalmente com a máxima de Winston Churchill, segundo a qual a democracia é a pior forma de governo, exceto todas as outras formas que foram tentadas de tempos em tempos. Como em causa estava um apoio difuso à democracia, os responsáveis pela investigação quiseram aprofundar esse apego. E perguntaram sobre o apoio dos consultados a um sistema político democrático, mas também a um governo de um líder forte e é um governo de especialistas. Aqui, o retrato perde parte da sua cor. Se a esmagadora dos portugueses, 95%, opta por ter um bom sistema político democrático, há ainda assim 70% dos portugueses que considera muito boa ou boa a opção de um governo de especialistas e 47% vê com bons olhos a existência de um governo de líder forte. Quer dizer, a democracia boa, mas um governo de tecnocratas sem o controle dos parlamentos ou um governo com mão de ferro também parecem não ser maus. O que nos dizem estes dados sobre a democracia que está prestes a celebrar meio século de existência? Para nos esclarecer, contamos com Conceição Pequito Teixeira, cientista política, professora do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas de Lisboa e coordenadora deste estudo. Bem-vindo ao P24. Hoje é quinta-feira, dia 18 de abril de 2024. Olá, Conceição Pequito. É possível olhar para os dados do estudo que ajudou a coordenar e constatar que a democracia se recomenda, mesmo não estando florescente? É possível. Há uma grande discussão em sede académica e também com alguma repercussão ao nível dos analistas e comentadores políticos, sobretudo antes da pandemia, inclusivamente, que é o facto de quem estuda as atitudes dos cidadãos relativamente à democracia vem denotando que há uma erosão, se quiser, do apoio que os cidadãos dão à democracia enquanto sistema político, a ponto de haver vários indicadores, não só este, há outros indicadores, por exemplo, a presença de atores de natureza populista, seja populista de direita radical ou populista de esquerda radical, entre outros indicadores, que têm levado a muitos estudos no âmbito da ciência política que defendem a hipótese, e alguns concluem para alguns países, de que nós hoje, mais do que transição democrática, que foi, portanto, nos anos 80, consolidação democrática para nós, anos 90, e que depois qualidade da democracia foi um outro tema muito abordado e escreveu-se muito a esse respeito. Hoje escreve-se muito a respeito de um fenómeno contrário, que é a de desconsolidação democrática, ou seja, que as democracias podem consolidar-se, estar estáveis, mas serem transformadas por dentro, quer através de um mal-estar ou de fatores endógenos, tem a ver com o mal-estar dos cidadãos face, não tanto à democracia enquanto ideal, enquanto conjunto de valores, princípios e normas. E isso mantém-se. Isso mantém-se, mas sobretudo ao seu funcionamento em termos práticos, ou seja, há uma grande distância quando os cidadãos são interrogados
sobre a democracia, aquilo que nós chamamos o apoio difuso à democracia, ou o apoio normativo, e o apoio específico, ou seja, o apoio concreto ao modo de funcionamento da democracia, das suas principais instituições e atores políticos. Faz Neste sentido dizer aqui, nesta discussão, faz sentido, portanto, separar o conceito de democracia liberal de democracia iliberal, se é que é possível falar em democracia liberal, claro. É possível falar em democracia liberal no seguinte, porque nós vamos ter um artigo só sobre, há três dimensões fundamentais no conceito de democracia que nós na academia utilizamos hoje em dia e que são complementares entre si e que levam, por exemplo, a que rankings internacionais classificam os países de acordo com o tipo de democracia que têm, também utilizam essas três dimensões de análise. Vamos começar pela primeira, a democracia eleitoral ou democracia representativa, que assenta sobretudo no facto de os eleitores poderem escolher de uma forma livre, justa, concorrencial, periódica, ou seja, em eleições democráticas, os seus representantes eleitos e a eleição não ser só um momento de escolha dos representantes de forma indireta, mas também de responsabilização dos mesmos, ou seja, de quem termina o mandato a ser responsabilizado pelo bem ou pelo mal que fez, de acordo com a perspectiva dos cidadãos. Essa é, sobretudo, a democracia eleitoral, ou a democracia representativa, que nós, em ciência política, chamamos uma democracia minimalista, porque praticamente o elemento fundamental é o haver eleições, o haver concorrência de partidos e elas serem periódicas para evitar a perpetuação do poder que não democrática de um qualquer governo. Depois há a dimensão liberal, que é, se quiser, o conceito substantivo da democracia, em que nós consideramos, sobretudo aqui, duas dimensões na democracia liberal, que é chamada dimensão vertical, e que diz respeito à proteção que o Estado dá aos indivíduos dos principais direitos políticos e liberdades civis, como seja a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, a liberdade de movimento, todas as liberdades, o respeito pelas minorias, em face da vontade da maioria, aquele menu de direitos políticos e liberdades civis que foram conquistados no âmbito das democracias contemporâneas. E depois há uma outra parte da democracia também entendida como liberal, que é a chamada dimensão horizontal. E o que é que esta nos fala? Esta fala-nos, sobretudo, não tanto da relação do poder político com os cidadãos, no que diz respeito aos seus direitos políticos e liberdades civis, mas na maneira como os órgãos de soberania nos diferentes países qual é a sua esfera de jurisdição, nomeadamente do chefe de Estado, do chefe de governo, do Parlamento e tribunais, como é que estes se relacionam entre si, até que ponto é que respeitam a esfera de jurisdição própria. O equilíbrio de poderes, portanto. Exatamente, os chamados checks and balances, ou se quiser, os pesos e contrapesos. E quando nós falamos e depois há uma outra democracia que muitos chamam de democracia direta ou democracia participativa, que é aquela que complementa o quadro das democracias representativas, que é baseada, não há democracias diretas no mundo contemporâneo, nas democracias contemporâneas, mas as democracias representativas contemplam e também usam, com intensidades diferentes, institutos de democracia direta, como é o referendo, as iniciativas legislativas populares, o orçamento participativo. Portanto, quando nós falamos em democracia, temos que atender a estas três dimensões. Sim, mas atendendo àquilo que é o essencial, portanto, aquilo que é a democracia mais substantiva, mais qualificada, com mais qualidade, a democracia liberal, nós, nos estudos da ciência política recente, e que de alguma forma este inquérito em concreto traduz também, pode-se considerar válida a conclusão segundo a qual os cidadãos continuam a defender a democracia, mas considerando ao mesmo tempo que o problema não está no modelo, está nos seus intérpretes, ou seja, nos políticos. Exatamente. Havia uma expressão, os estudos que apontavam para há três fatores que os autores mais conceituados no estudo das atitudes dos cidadãos face à democracia, portanto, neste apoio difuso à democracia, consideram.
Um é a aceitação do quadro valorativo e normativo inerente à democracia, nomeadamente aqui à democracia representativa, à democracia liberal e à democracia participativa. É estas três dimensões. E depois o facto de não haver ou de não existirem atores políticos que ponham em causa qualquer uma destas dimensões. E outra, haver ou não uma satisfação ou uma satisfação ou contentamento, ou se quiser, com a atuação dos atores políticos em concreto. Ora, hoje em dia, se nós formos ver, a única dimensão que os cidadãos continuam a valorizar é muito a dimensão normativa, o tal apoio difuso, aquela que é mais idealista, se quiser, mais normativa e menos substantiva, porque, repare, as democracias ditas iliberais, elas têm uma dimensão representativa e uma democracia eleitoral, porque os chefes de governo são eleitos num primeiro momento democraticamente, ou seja, recorrem à democracia para serem eleitos democraticamente, mas quando atingem uma eleição com mais de 50% dos votos, ou com 2/3 dos votos, como aconteceu, por exemplo, na Hungria e na Polónia, esses detentores do poder fazem a miúdo revisões constitucionais em que mexem nos pilares da democracia liberal, tornando-a iliberal, quer na dimensão vertical, por exemplo, através da liberdade de expressão dos meios de comunicação social, Sim, a separação as pessoas individualmente do poder judicial. consideradas, os grupos minoritários, como as comunidades com base na língua, na etnia, na orientação sexual, na proveniência em termos espaciais, ou seja, o que é que significa? Mexem nesse equilíbrio, mas também mexem no outro que tem a ver com a centralização do poder no governo e a minimização dos outros poderes fiscalizadores, quer o Parlamento, quer o judicial, quer inclusivamente entidades independentes fiscalizadoras ou poderes fácticos que existem na sociedade e que visam o escrutínio da atuação do governo. No que diz respeito, por exemplo, a haver uma certa preferência, e este último estudo, este último vosso estudo mostra uma certa preferência por especialistas em detrimento de políticos, isso quer dizer exatamente o quê? Que os cidadãos trocam facilmente resultados, digamos, tangíveis, mensuráveis, na economia ou na eficácia do Estado, por valores como a da representação democrática, que resulta essencialmente da sua livre escolha? Não, pode-se dizer o seguinte: em termos abstratos e gerais, maioritariamente apoiam a democracia. Em termos mais concretos e específicos, ainda que apoiando maioritária a democracia, não excluem, muito pelo contrário, outras possibilidades de governo que não são democráticas, que são antidemocráticas ou autocráticas. Porque, repare, um governo de especialistas em que as decisões são tomadas não por políticos profissionais, mas por técnicos com competências em diferentes áreas da governação, estes técnicos não são eleitos. Ou seja, portanto, não há a possibilidade da eleição e da escolha por parte dos cidadãos e da responsabilização por parte dos cidadãos. Repare que os governos de natureza técnica, como aconteceu na Itália, como aconteceu em alguns países, quando da intervenção das entidades internacionais, da crise económica e financeira de 2008 e depois da crise da zona euro, em muitos países, esta preferência pela tecnocracia cresceu bastante e tende a crescer, sobretudo, em momentos de crise política ou de crise económica ou de crise social. E Portanto, com a Troika, com a imigração de 2015 ou com a pandemia, essa tendência é que força. É essa tendência. E isto significa o quê? Significa, sobretudo, que há uma grande desconfiança face à eficiência, eficácia e até isenção ou neutralidade em termos ideológicos ou partidários na procura do bem comum, ou seja, há uma manifesta e profunda sensação de desafeição, de descontentamento, de desconfiança face quer às instituições, quer aos seus titulares, sobretudo aos políticos. Se vir, por exemplo, o último bloco de variáveis que tem a ver com desempenho político e com desempenho económico, quer no apoio difuso à democracia, quer no apoio
formas de governo autocráticas ou não democráticas, veja que há uma correlação positiva na democracia entre aqueles que acham que ela funciona bem e entre aqueles que confiam nas instituições e nos políticos, e entre aqueles que fazem uma avaliação positiva da economia, enquanto é exatamente o contrário do que acontece entre aqueles, os 70 e os volta de 40 e qualquer coisa, que apoiam formas autocráticas e não democráticas de governo, que quando cruzamos estas respostas com as tais variáveis de desempenho político-económico, a maioria que defende estas formas de governo alternativas são pessoas profundamente insatisfeitas zangadas com o funcionamento da democracia, com o desempenho e atuação das instituições, que não se identificam com partidos, que se posicionam, curiosamente, maioritariamente ao centro, mas também à direita, com valores na ordem de 1/3%, creio que numa e outra um pouco menos, mas que não, por exemplo, nestas formas de governo autocráticas, por exemplo, é muito interessante ver no governo de um líder forte o papel que têm os meios de comunicação social que não convencionais, que também são importantes, mas, por exemplo, rivalizam já muito comparativamente com a internet e as redes sociais. São as pessoas que têm uma exposição à informação política mais frequente nas redes sociais, que mais apoiam governos de líder com uma liderança forte, o que não acontece nas outras formas do governo. De qualquer forma, portanto, nesse retrato que está aí a produzir, enfim, estão aí todos os sintomas que vão sendo explicados nos últimos anos. Sim, para dar, enfim, para acolher o extraordinário crescimento de vários partidos de extrema-direita, e incluindo em Portugal. Só para lhe antecipar, repare que estas formas de governo não autocráticas, quando cruzadas com as atitudes dos cidadãos face ao sistema político e ao status quo, portanto ao establishment, e face aos atores políticos tradicionais, ou seja, aos partidos políticos convencionais, há uma correlação muito forte. As pessoas mais insatisfeitas com a democracia são também as pessoas que partilham e que aderem a uma retórica populista de uma forma muito mais fácil e de uma forma muito mais preponderante. Portanto, há de facto uma relação entre o descontentamento e a extrema-direita. Exatamente, sem mais. Isso é evidente e isso ficará claro no próximo artigo que irão ler. Esperamos então por ele. Até lá, muito obrigado. Muito obrigada a eu. Foi um prazer tê-la aqui no P24. Igualmente. A Revolução, como bem se sabe, arrancou com uma canção. E o público celebra com outras 6. Não importa sol ou sombra, camarotes ou barreiras, toreamos ombro a ombro as feras. No podcast Canções de Abril, Nuno Pacheco dá-nos a conhecer as músicas de Abril e as histórias que lhe estão por trás. Como esta Tourada, letra de Ari dos Santos e interpretada por Fernando Tordo, que prometia afugentar a fera com bandarilhas de esperança para chegarmos à Praça da Primavera que encerrou essa noite e esse silêncio de que nos falava Sofia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Ruben Martins. O Público fica no ouvido.